Vamos falar dessas situações onde você se sente não visto pela sua mãe, porque ela tá olhando pro seu irmão ou tá olhando pros seus irmãos. Então eu vou trazer a visão sistêmica, eu vou trazer as possibilidades. Cada história é uma história. Então aqui eu trago as possibilidades. A gente só sabe realmente o que acontece quando a gente vai a fundo, abre esse campo, mas já tem uma direção aqui para vocês quando a gente começa a olhar para isso. Então, o que acontece na visão sistêmica? Principalmente, uma coisa que é muito comum quando a mãe vai ter um filho depois de você. Acontece um movimento interrompido. Às vezes, um filho, ele nasce muito perto do outro filho. Então a mãe tá amamentando você, por exemplo, e chega o seu irmão e tem que amamentar ele. Então isso causa no inconsciente, sim, lá do bebê, lá da criança, já esse sentimento de rejeição, esse sentimento de roubaram minha mãe de mim, minha mãe não gosta mais de mim, ela gosta só da atenção e só nutre o meu irmão. Então isso acontece bastante dentro dos sistemas familiares. Ou então, eu sou a irmã mais nova e o meu irmão tem ciúme de mim, então a minha mãe fica puxando o saco do meu irmão para ele não sentir ciúme de mim, mas eu me sinto rejeitada. Ou então eu sou mais nova e o meu irmão ficou doente no processo, minha mãe teve que dar mais atenção para ele. Tudo isso hoje, né, a gente olhando com a consciência que a gente tem de uma pessoa com mais experiência, mais vivida, parece que isso não vai ter influência no meu inconsciente, isso não vai ter influência na minha vida. Mas tem sim, gente, tem sim, porque aquela criança, a própria bebê, ele não tem a consciência que a gente tem hoje. Então, para aquele bebê, sempre fica aquela questão, aquela marca do abandono, aquela marca da rejeição, da comparação. O medo de perder essa mãe é tão grande que a gente fica comparado, a gente fica sempre na defesa. Tá gostando mais do meu irmão do que de mim. Tá dando mais atenção, deu aquilo pro meu irmão, não deu aquilo pra mim. Se a gente não trabalhar isso, a gente vai levar esse aspecto pra vida. Nas profissões, a gente sempre vai achar que tem alguém melhor, que tem alguém que o seu chefe reconhece que você não é reconhecido, que tem alguém que merece mais atenção e você não merece atenção. Isso pode acontecer porque você também pode estar identificado com excluído. Isso pode acontecer por uma questão interna da sua mãe, do seu sistema familiar. A sua mãe pode estar repetindo o padrão da sua avó com os filhos, onde ela puxava mais por um filho do que por outro. Pode acontecer por vários motivos. O importante é a gente ter essa consciência. Uma coisa que eu vejo muito quando a gente vai abrir esse campo dessa história entre mãe, filho, irmãos e o sistema familiar, a gente sempre vê que tem um motivo. Inclusive, um motivo muito comum dentro de sistemas familiares é, por exemplo, eu sou mulher e tenho irmãos homens. E a minha mãe sabe lidar melhor com os homens. Sim, a gente vê principalmente hoje é o dia de olhar para isso, né? Dentro do sistema, o quanto que a gente traz a exclusão do feminino mesmo, por isso que a gente usa muito a energia masculina e por isso que a gente exclui o masculino. Então, sempre tem uma justificativa, sempre tem um motivo. Se você ficar apegado na sua dor e se achar vítima disso, você não vai conseguir entender o que tem por trás disso. Em algum lugar inconsciente, você escolheu esse lugar físico, de estar ali nesse campo, nesse sistema, onde você não tinha todos os olhares para você. Então ali sempre tem aprendizado, sempre tem o motivo que eu tô me referindo. Uma outra coisa que pode ser também, então, além de uma repetição de sistema familiar, então a minha mãe já se sentia rejeitada pela minha avó que dava mais atenção para os meus irmãos. Ou então, o meu irmão demandou mais atenção da minha mãe porque ele precisava, sei lá, sofreu um acidente e precisava dessa atenção. Ou então, o meu irmão chegou e tirou o meu colo. Tem mais um aspecto interessante que é a personalidade, gente. Esse aspecto é principalmente quando a gente já tá maior.
De pequeno também, né? Porque às vezes a gente projeta na mãe muito dos medos dela, muito dos traumas dela, né? Quando a gente é parecida com a mãe, por exemplo, a mãe começa a olhar suas atitudes e às vezes isso remete à criança interior dela. Isso é babado, gente, aparece muito na constelação. Quando a criança entra no campo e a mãe fica muito mal, ela traz um choro que ela não sabe da onde vem. Então eu trago muitas possibilidades justamente porque cada campo é um campo. Talvez algumas dessas situações ressoem aí no seu campo. Uma das mulheres que eu atendi, quando veio a filha dela, ela não sabia se era filha ou se era criança interior dela mesmo, dela. Então a mãe não sabia se ela estava lidando com a filha ou se ela estava lidando com a ferida da criança dela. Então ela não sabia quem que representava o que ali, né? Então para vocês verem como as projeções elas são fortes, elas são maiores do que a gente, assim, quando a gente não conhece, né? Por isso que é tão legal olhar para esse campo e olhar para o sistema familiar. Então você já sabe que sempre tem um motivo. E a personalidade, ela é um motivo que pega bastante, porque eu já falei pra você sobre as personalidades, sobre o mapa natal, e realmente assim, se a nossa mãe, ela é uma personalidade mais agressiva, mais de ir, mais de fazer, e você for uma personalidade mais tranquila, que precisa mais de segurança, que precisa mais de conforto, vai chocar. E aí às vezes o seu irmão vai ter uma personalidade que já consegue acolher melhor a sua mãe, entendeu? Que consegue já lidar melhor com a sua mãe. Ou então ela sente que aquela personalidade ela pode se sentir mais à vontade. Então isso é algo que eu vejo bastante também dentro dos trabalhos, né? Quando a gente abre esse inconsciente, a gente vê, tem mães que tentam se aproximar do filho, tentam mostrar muitas coisas, tentam mostrar o quanto que é importante o bem-estar do filho, mas o filho não permite também. Eu tenho um caso de uma senhora, gente, é bem legal esse caso, uma senhora que é um amor, é mãe de todo mundo. Ela é uma leonina, ela gosta de ser o centro das atenções. O filho, que já é uma pessoa mais velha também, mais experiente, ele é de peixes. O menino é mais novo e é de peixes. E a mulher mais velha, e ela é de aquário. O aquário não tá nem aí pra o show que o leão quer dar. Ela acha que o que a mãe faz assim é pra chamar atenção, não é aquilo. Então o aquário ele não é muito de ceder, tanto que é o oposto de leão, né? Ele não é muito de ceder a esse lugar que o leão pede. Agora o peixes é puro amor incondicional, sonha. Então, além de ele ser mais novo, ele é mais próximo da mãe porque a personalidade se encaixa melhor. Então é muito engraçado ver a mãe com o filho, que é de peixes, e a mãe com a filha, que é de aquário. Então a mãe faz de tudo para agradar essa filha. Mas essa filha só dá nos dedos dessa mãe, gente. É uma figura. Hoje essa senhora ela já não sofre mais porque ela aprendeu a lidar com a personalidade de cada um. Mas essa filha que é de aquário, ela não se sente a preferida, porque a mãe se entende melhor com esse filho que é de peixe. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Só que a mãe, a realidade, né, o que ela traz, o que a gente olha, faz muito mais coisa pra filha que é de aquário, porque ela é muito mais difícil. A mãe quer mostrar que essa filha é importante e tal, mas pra filha nunca é suficiente. Então vocês estão vendo emaranhado, gente, o que que acontece? Então eu já vi um comentário, minha mãe é muito manipuladora. Gente, a gente é feita de 50% da nossa mãe. Se ela é manipuladora, em algum lugar dentro da gente, a gente tem essa informação no nosso DNA. O grande alerta vermelho é a gente ficar realmente no julgamento sem olhar o que tem além disso, né? O que eu reflito nessa mãe, o que eu tenho de aprendizado com essa mãe que é manipuladora. Então, através dessa mãe, eu aprendo
os prejuízos da manipulação, então eu começo a olhar para essa sombra que também é minha e escolher não ser manipuladora, porque lembra, gente, é uma evolução desse sistema, a gente traz mais a consciência. Então, assim, tudo que incomoda na mãe, a gente precisa olhar e dizer, tá me incomodando. Se tá incomodando em algum lugar dentro de mim, isso ressoa, a ressonância, é um imã, né? Tá conectando. Porque se não é uma ferida, se não conecta, eu vou dizer, ah, tá bom, minha mãe é assim, me dou risada disso. Mas se tem a dor, se ressoa, é porque tá dentro de mim também. Então reflete, olha lá o espelho de novo, né? O meu reflexo através da minha mãe. Por isso que me incomoda tanto o que a minha mãe me faz, porque mãe e pai são os nossos maiores espelhos, nosso primeiro espelho, porque como nós somos 50% mãe e 50% pai, muitas das coisas que eles trazem refletem na nossa imagem. Então o bicho pega mesmo, gente, por isso que a gente tem que trazer a consciência, a observação para esse corpo e principalmente a autorresponsabilidade, porque eu só mudo isso dentro de mim. Eu não vou mudar minha mãe, eu não vou mudar o meu pai, mas eu posso mudar isso sim dentro de mim. E aí quando eu mudo dentro de mim, fica muito mais fácil, né? Moro com a minha mãe e não nos suportamos. Choro um dia sim, o outro também. Sim, Paola. Justamente por isso que eu tô falando. Vocês não se suportam. Primeiro, quando a filha não suporta a mãe, é porque ela ama tanto essa mãe, porque a criança, a alma da criança é infinitamente grata pela vida que a criança recebeu. Isso não é racional, gente, isso tá além da mente. Então a criança, ela é muito grata. Então ela pensa assim, como é que a pessoa que me deu esse presente infinito me rejeita? E aí ela tenta o tempo todo tá mostrando que ela merece aquela vida que ela recebeu daquela mãe. E quando ela sente que o que ela tá fazendo, o que ela tá falando não tá sendo reconhecido, não tá sendo visto, começa a dar raiva. Então você rejeita o que você deu, que é a minha vida, e eu não suporto isso. Eu não sei lidar com isso. Então eu vou me matando dentro, né? Eu vou trazendo essa explosão dentro. Então esse é o primeiro passo, é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece é a mãe e a filha tá competindo espaço. A mãe tá querendo ser vista pela filha e a filha tá querendo ser vista pela mãe. Então todos os lugares invertidos aí. Às vezes a filha tá no lugar da mãe, a mãe não admite isso e não sabe lidar com isso e fica toda aquela briga ali, né? Então o primeiro passo, Paola, para resolver, vamos pra prática, é você ter consciência de que se isso tá acontecendo externamente, é um amor em desordem. O que a gente tem que fazer? Organizar esse amor. Primeira ordem, ela é a mãe, eu sou a filha. Essa é a ordem da hierarquia, a ordem da natureza. Eu não existo se ela vier depois de mim. Se ela for a filha, eu não existo. Então a ordem da natureza é: ela é a mãe, eu sou a filha. Então já se coloca no lugar de filha, entrega para sua mãe o que é dela. Então a necessidade da sua mãe ser vista é dela. A necessidade de você ser vista é sua. O que a sua mãe não pode te dar, porque ela tá presa nas necessidades dela, você faz por você. E aí acaba o conflito, porque você sabe o que é dela, você começa a observar o que é dela e tudo. E o terceiro é você ver então o que a tua mãe te traz que ressoa negativamente dentro de você. Então quando ressoou negativamente, é porque em algum lugar aquilo é seu também. Tem essa ressonância. Então pergunta, da onde vem isso e como eu posso ressignificar isso? Vai perguntando pro seu corpo. Geralmente quando a gente faz esse movimento diferente de assumir o nosso lugar, de começar a questionar e trazer a nossa responsabilidade, as coisas começam a aparecer assim, é o resgate interno mesmo que a gente começa a fazer. Então é algumas dicas assim, bem por cima que eu posso te passar, já para você conseguir ir saindo dessa situação, tá? Porque continuar nesse padrão de a gente não se suportar, enquanto vocês continuam assim, vão morar junto até que o aprendizado seja feito, vão ficar isoladas juntas,
O universo é sábio, é perfeito, gente, então não é à toa. Quem fica isolado sozinho tem muito medo de ficar sozinho, tem a crença que vai ficar se abandonar, não sei o quê. Quem fica isolado com a mãe é porque precisa resolver com a mãe. É ressonância, campo de ressonância. Nossa essência sábia, ela traz os recursos para que a gente realmente faça a evolução que a gente precisa fazer, o aprendizado que a gente precisa fazer para ir para uma outra fase. Enquanto a gente não faz, ele volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Não aprendeu de um jeito, vem de outro jeito, cada vez mais. Né? Aqui você não escapa, até que não tem mais saída. Ou você assume ou você assume. É muito legal quando a gente entende essa perfeição da vida, sabe? Porque fica mais fácil mesmo de lidar com as coisas. Ou eu assumo agora, ou eu vou continuar dizendo que é a minha mãe que é assim e eu sou a maravilhosa, né? Então não, a gente é maravilhosa, nossa mãe também, a gente tá tentando acertar a nossa mãe também. Ai, parece que não, ela faz tudo pra me provocar. Ok, gente, mas se a gente perguntar pra ela, ela também vai dizer isso. Parece que a minha filha faz tudo pra me provocar e você tá fazendo o seu melhor. Então cada um tá fazendo o seu melhor. Então não sou eu que ofendo ninguém, é a pessoa que se sente ofendida. Não é a mãe que te ofende, é você que se sente ofendida. Porque se você não quiser se sentir ofendida, ela pode ter a mesma postura lá com seu irmão, lá com a vida dela, lá com você. E você não vai se sentir ofendida, né? Se você trabalhar isso dentro de você, você não vai sentir. Então, essa visão, ela serve para tudo. Ninguém te fere, é você que se sente ferida. Todo mundo, sem exceção, tá fazendo o seu melhor. E por isso que dá amor em desordem. Eu faço o meu melhor e ninguém me reconhece, porque eu não tô me reconhecendo. Vamos aprofundando isso, porque vai ficar mais fácil aí pra você. Nossa, então minha mãe deve estar vendo em mim a criança interior dela? Sim, Andréia, pode ser que sim. Sempre me dei muito bem com a minha mãe. Mais de uns 4 anos pra cá, a nossa relação se tornou muito difícil, sofro demais com isso. Tem que ver o que aconteceu, qual que foi o ponto ali, porque sempre tem, tá, gente? Não é à toa que muda do nada. Aconteceu algo, tem algum marco de 4 anos pra cá, a perda de alguém, algum processo interno, alguma mudança, algo aconteceu para que realmente a relação de vocês pudesse mostrar dessa forma tão turbulenta, difícil como você diz, né? Então, o primeiro passo, vamos olhar para o que aconteceu antes, como era antes, o que aconteceu, o que causou isso depois. E aí vai ficar mais fácil para lidar com isso quando você entender. Sou canceriana e minha mãe é de Áries. Vixe, Maria, André, o seu caso é perfeito, meu amor. A sua mãe é de Áries. É fogo puro, então o jeito dela é brigar, o jeito dela é dizer vamos, coragem, faz, não tem paciência. O Áries, ele quer um novo, ele é ansioso, né? Ele quer sempre fazer uma coisa nova. E o Câncer é família, quer remendar tudo. Ai, vamos ficar todo mundo bem, eu faço de tudo pra todo mundo, mas quer ser visto. Então, se você não entender que você funciona de um jeito e a sua mãe de outro, você vai sofrer muito, Andréia. Você vai entrar naquele lugar dos apegos, de nunca esquecer o que sua mãe fez. Pode ter passado 100 anos, você lembra o que sua mãe fez. É incrível! É muito parecido com a minha história com a minha mãe, porque a minha mãe também é fogo e eu sou a água. Então, Áries é fogo, no seu caso, e o Câncer é água, né? Então, água é emoção. O Áries, ele esquece tudo em 5 minutos. Daí o Câncer, a água, vai falar: ai, mas você me falou tal coisa. Aí o fogo vai olhar: não falei nada, você tá louca. Eu aprendi demais com relacionamento de Áries, gente. Eu entendi, não adianta eu ficar aqui remoendo. Eu aprendi a desapegar. Juro, aprendi com Áries a desapegar, né? A minha mãe, ela é leão. Eu sofri a vida inteira assim, com esse jeito. Vai, faz, não sei o quê. E eu lá, ai, mas como eu faço? Porque a água tem muito medo, né? E fogo não tem medo nenhum.
E aí, quando eu tive um relacionamento de fogo, eu vi, eu não posso perder tempo aqui não, remoendo isso, porque a pessoa já esqueceu, vai me chamar de louca ainda, e se eu permitir, eu vou me sentir mais ofendida ainda. Então, lembra desse mantra, Andréia, não é a sua mãe que te ofende, é você que se sente ofendida, porque ela em 5 minutos já vai esquecer. O bom dos signos de fogo é a intensidade, a coragem, eles têm muito para nos ensinar, esse lugar de queimar, transmutar e, já passou, acabou. A gente tem muito para ensinar para eles, mas eles têm muito para ensinar pra gente. Então, se coloca nesse lugar, né, de avaliar, de trazer a sua parte, os seus aprendizados, porque pode ter muita força aí pra você. Moro com a minha mãe e sempre estive ao lado dela, porém todo o apoio e atenção é pra ele. Pro irmão, ele está em casa, ela muda comigo e me cobra demais. Em algum lugar dentro dela tem essa culpa, né? Com o masculino ou com o próprio feminino, essa crença do feminino, que o feminino se vira, não precisa de atenção e tal. Tem que vasculhar aí pra ver. É possível que tenha uma questão interna dela de repetição, uma questão que ela precisa resolver e por isso que interfere. Mas é o que eu te falei, não é por acaso que você tá nesse ambiente, que você escolheu vivenciar essa relação da sua mãe com o seu irmão e quando você chega, o que que acontece? Aí tem aprendizados, tem chaves pra você. Não é por acaso que a gente atrai essas situações, entende? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 2 irmãos, gente, um por parte de pai, um por parte de mãe, eles são mais novos, bastante anos de diferença. E eu resolvi muito essa questão com a minha mãe. Hoje a nossa relação é muito linda, assim, tem os seus desafios, mas a forma de lidar é muito consciente hoje, né? E aí uma vez a minha mãe me trouxe a fala, não é que eu ame mais um filho que o outro, é que um filho precisa mais de mim do que o outro. Olha que lindo! Ela se referiu, meu irmão é mais novo, ele tem ainda uma vida que ele tá iniciando, então tem que construir algumas coisas e que eu já passei por essa fase. E ela convive muito mais com ele. Hoje eu sei que é porque ela se sente nesse lugar de que ele precisa mais dela do que eu. Eu não me sinto menos amada por isso, entendeu? Eu fui um desafio maior pra ela. Porque ela me teve muito jovem, porque a cabeça dela era outra, vários porquês. Quando eu saí da vítima, eu entendi, assim, que mesmo eu sendo o maior desafio dela, ela me escolheu, ela deu sim pra mim, pra minha vida, foi aprendizado meu, foi aprendizado pra ela. Hoje eu só posso estar aqui fazendo essas lives pra vocês porque ela me deu a vida, porque ela me deu sim, porque ela me escolheu também, né? Se me perguntasse isso há 8 anos atrás, eu ia dizer, até parece, minha mãe não me escolheu, nem olha pra mim, não quer saber de mim. E hoje eu vejo que ela tem um amor gigante, tem um orgulho gigante. Só que eu aprendi a ver a forma dela de expressar isso, que não é a forma que aquela criança esperava. Aquela criança que ficava idealizando a mãe fazendo isso, fazendo aquilo. O jeito dela de fazer é outro. Mas na medida que eu fui mudando, que eu fui conseguindo chegar mais perto, porque eu queria carinho, mas eu tinha meio receio de chegar perto. E aí hoje eu ganho o colo da mamãe, sabe? Nesse nível, assim. Então, realmente tem que ter um movimento interno aqui primeiro. Sabe que a gente sente muita rejeição quando dói muito, né? Então, quando você entra numa live e a sua ferida tá lá muito em carne viva e a Fran diz, ai não, você tem que olhar pra sua mãe diferente, dá aquele enjoo, daquela rejeição, daquela raiva da Fran. Eu sei que dá, gente, isso é instintivo nosso, são as nossas defesas. Como assim? A vida inteira eu fui vítima dessa situação, agora eu tenho que olhar diferente? Sim, a gente é vítima, mas a gente também é o vilão. A gente é os dois, então assim, não precisa olhar diferente, você não tem que nada, são escolhas que a gente faz diariamente. Você pode escolher continuar fazendo o que você faz do mesmo jeito e você já sabe o resultado, a dor, a choro, a tristeza, ou você pode ir respirando no seu tempo. Deixa eu olhar isso aqui meio de longe. Então, assim, vai devagarinho, né? Vai no seu tempo, mas
Agora que você escutou a Fran falando com você, que te deu aquela raivinha, né? Aquela sensação de, ai não, ela tá doida, mexeu com você, porque tem coisa, ressoou, tá doendo. Tem uma frase que é muito legal, que ela fala assim, engancha, né? Se enganchou, é porque é teu, leva pra casa que é teu. Então, se eu falo alguma coisa que não engancha com você, tá leve, tá fluido, tá passando a energia. Se falou alguma coisa que doeu, que pegou, que enganchou, tem que acolher. Tem que trazer pra casa, tem que assumir a responsabilidade, porque ali tem que ser visto. Então olha os ganchos, né? O que sua mãe tá fazendo, que tá enganchando aí, que você tem que levar pra casa que é teu. Ela tem o dela, mas deixa ela com o que é dela, que você não vai resolver lá tentando mudar ela, você vai resolver fazendo diferente internamente. Eu percebo que repito muito o comportamento da minha mãe. Todas as suas filhas mulheres são muito parecidas com ela em personalidade. Sim, né? Somos feitos de 50% dessa mãe e 50% desse pai. Assim como as marcas físicas, as marcas emocionais, elas também vêm, né? E a gente repete. Quanto mais a gente nega, mais a gente repete. Quando a gente toma essa mãe, segundo a lei sistêmica, a gente toma essa mãe de tudo que ela é, com as sombras e com as forças, a gente pede a permissão, a bênção para fazer um pouco diferente, honrando as experiências que ela já teve, mesmo a de dor, mesmo a de sofrimento, mas entendendo que se ela escolheu aquilo é porque ela dá conta, e você pede a bênção para fazer um pouco diferente, né? Para a partir de você, da vida, do presente da vida que você recebeu, você possa usar a energia, né, para o que não deu certo, para direcionar para o que pode dar certo agora. Nós somos a evolução, o Windows atualizado desse sistema familiar, né? Eu adorei quando eu trouxe essa analogia com o Windows mesmo, com o sistema de informação. A gente é um sistema de informação, o DNA é uma informação, né, que a gente recebe. Então nós somos a atualização desse sistema familiar, assim como o Windows 10, a atualização do sistema do Windows 7. Então parece que não tem nada a ver, mas se conectam as coisas, tudo traz uma mensagem, um aprendizado. Então a gente pode ter recursos a mais, pode ter upgrades, facilidades aí, que a versão anterior não tinha, né? E que bom que a gente recebeu esse presente para poder receber essas atualizações, né? Tenho amor em desordem, então, isso mesmo, pois minha mãe quer trocar os papéis. Ela quer que eu seja a mãe dela e eu preciso dela como mãe. Sim, é bem isso, Andréa, só que não é ela que vai mudar. É você que vai assumir o seu lugar. Quando você assume o seu lugar, ela pode querer continuar querendo ser a filha, mas esse lugar já é seu. Então, assim, você tá bem com isso. A gente que coloca a nossa mãe também no lugar de filha. A gente diz que é ela que se coloca, mas numa mesa de constelação, quando eu peço pra você movimentar os bonecos, é muito comum, gente. A gente que coloca a mãe ali, não é ela que se coloca. Quando você, dentro de você, integrar o seu lugar, você vai começar a ver as coisas diferentes. E essa rejeição que você sente dela pode ter muito mais a ver com um movimento interrompido, e aí fecha, né? A gente fecha a visão como se tudo que a gente recebesse fosse pouco. O nosso amor foi interrompido, então a gente começou a ter a rejeição pelo que a gente começou a receber deles, porque a gente achou que eles deram prioridade para alguma outra coisa. E aí a gente se fecha para isso. Quando a gente faz um movimento sistêmico de tomar o pai, de tomar a mãe, preencher aqueles vazios internos, a gente vê que a gente recebeu muito mais do que a gente realmente vê, porque a gente estava fechada. Então é incrível esse processo de transição quando a gente começa a acessar esse lugar de lembrar de momentos que a gente tinha. Então eu sempre trago o exemplo que eu achava que a minha mãe nunca chegava perto de mim. E aí depois que eu fiz tomar a força do pai, de assumir o meu lugar, de fazer todo o processo interno sistêmico, gente, eu comecei a lembrar de coisas que a minha mãe tinha apagado. Da minha mãe me ensinando o ABC antes de eu ir pra escola, de ela sempre me levar até para lugares bem desafiadores pela mão,
Então uma vez ela teve um conflito, mas ela estava sempre me puxando pela mão de um lado pro outro. Eu não lembrava disso, a minha mente é apagada. Quando eu lembrei, eu realmente resgatei uma parte muito importante da minha história, e aí eu comecei a ver que eu não fui rejeitada do jeito que eu sempre defendi e disse. Eu sou rejeitada, minha mãe é isso, faz isso, não sei o que. É muito profundo esses resgates, porque eles vão nesse lugar de mudar a tua história mesmo. Ressignificar é quando você começa a ver aquela rejeição e você entende, não tem rejeição aqui. Você vê a realidade, porque a nossa ilusão foi tomada pelo ideal que a gente projetou, e aí a gente só viu a falta, a gente só viu o problema. Isso acontece lá na relação sua com seus irmãos. Aí você fica naquela, ela só dá atenção pro meu irmão, né? Então o pouco de atenção, o que ela dá de atenção pra você, você não consegue receber, sua mente fecha. Então aí parece que fica cada vez mais, ela só dá atenção pro meu irmão. Entendeu? E quando você ressignifica isso, muda a chave, você vai ver, mas ela me dá atenção também, é diferente, mas é mais importante. Então, dá uma mexida aí, fundamental, que ressona a sua vida inteira, inclusive nesses espaços que antes estavam vazios e que agora são preenchidos por essas lembranças apagadas, pela cortina que estava nos nossos olhos. Fiz 3 faculdades, comprei minha casa, me tornei independente, e ainda assim ela diz que não presto, só porque tenho tatuagem. Tanto que não fala comigo, só quando precisa que eu acabo ajudando e sendo burra. Então, Aline, primeiro, é possível que você tenha conseguido muitas coisas que ela desejou e que ela não conseguiu. Então, como essa independência que você foi, que você buscou, às vezes pode chocar ela. Como que minha filha, que é mais nova que eu, que saiu de mim, consegue e eu não consigo? Então, com certeza, sua mãe, ela tá mergulhada nessas dores dela, a ponto de dizer que não suporta ficar perto de ti, é porque você é um espelho que mostra um lado que ela não dá conta. Pode observar, porque com certeza essa rejeição é um amor em desordem. Então ela é tão maravilhosa, no inconsciente ela não vai te falar isso, mas dentro, lá no inconsciente, a essência dela diz, ela é tão maravilhosa que eu me frustro de quem eu sou. Mas se você é grande é porque ela também é grande. Talvez ela não saiba usar essa grandeza. Mas se você é feita de 50% dela e 50% do seu pai, é porque tem essa força aí que foi atualizada na sua versão. Então, graças à vida que ela permitiu, mesmo com essas frustrações, essas dores dela, você pôde realizar e construir tudo isso. E a historinha que eu queria te contar é que eu, dentro desse processo, eu também me tornei independente, eu também tornei uma pessoa que tinha minha casa, meu carro, tudo que a gente sonha, muito jovem. E aí depois eu fui entender que era para buscar o olhar desse pai e dessa mãe, principalmente do meu pai. Buscar o olhar deles. Então assim, eu fiquei muito grata por minha essência precisar desse olhar e se movimentar, mostrando que era possível, mas eu entendi que eu já tinha um olhar depois de tomar, de ressignificar tudo isso, e que agora eu podia usar essa energia pra mim, e não buscando o olhar, porque eles já estavam dentro olhando isso. A minha sugestão realmente é que você possa trabalhar isso, ressignificando isso. Como, Fran? Tem que ser em terapia, gente. Então, eu sou a terapeuta que faço os atendimentos particulares. Tem um atendimento do resgate do feminino que eu acho que é um trabalho muito profundo que toda mulher deveria fazer. Eu recomendo fortemente, assim, escolher, olhar e ressignificar isso, porque você vai ter muito mais força para conseguir muito mais e com alegria e leveza, porque é muito ruim, né? Escutar isso da mãe, não saber lidar com isso. A gente já leva pro pessoal, fica remoendo, já se acha inútil, tudo que eu faço não vale a pena, eu não sou suficiente. Então aquela criança, ela tá gritando lá, então eu não mereço essa vida que eu ganhei de você, lá na essência. Toda vez que nos encontramos eu sinto um grau de ansiedade absurdo por antecipação. Pode ser pelos traumas que vocês viveram até aqui, pode ser porque você está carregando algo interno, um peso, uma dor que não é só sua, que vem desse sistema, da mãe, de pai, do sistema inteiro.
Pode ser vários motivos, assim, mas isso não é liberdade, né? Você tá condicionada a essa dor e tudo mais. Então, o meu trabalho é justamente te liberar disso, libertar a dor, libertador. É a palavra que a gente mais escuta dentro dos trabalhos. Uau, isso é libertador. Sim, porque a gente realmente pode seguir mais leve, mais tranquilo. Imagina como seria. Ah, vamos encontrar essa mãe, vamos, e tá leve, tá feliz, tá querendo encontrar. Então, pra chegar nesse lugar de hoje, querer visitar minha mãe, querer viver com ela, teve muitas histórias de ai, não posso escutar nem a voz, ai, não quero ir, ai, tenho que ir por ela, mas eu não quero. Então, teve muito disso antes. Hoje eu me respeito muito e o meu corpo, ele diz, ai, que vontade de dar um cheiro, ai, que vontade de ficar lá, né, rindo, porque até isso, assim, depois de muito tempo eu percebi que eu e a minha mãe, a gente ri muito quando tá junto. E eu não via isso, eu achava que era só dor e só sofrimento. Aí comecei a resgatar umas fotos lá e eu disse, gente, mas a gente tá rindo, tá brincando, tá... Uma vez eu fui fazer uma sessão de fotos e a fotógrafa falou, você e sua mãe não param, vocês só riem juntas. E eu... Sério? Não tinha reparado isso, gente. Tava no véu, assim. Sei que isso é um padrão na maioria das mulheres. E eu fui vendo que não era só comigo, né? Isso é com a relação mãe e filha, que é uma relação visceral. Eu sempre volto para casa sentindo com um peso absurdo, não tem preço, isso é muito ruim. Olha a energia que você tá vibrando, aí você quer atrair coisas maravilhosas, mas você tá vibrando peso, dor, tristeza, rejeição, e aí você atrai mais disso. Então, por isso que é importante ressignificar a relação com a mãe, ir lá e resolver a relação com a mãe. Por que isso vai mudar minha relação em casa? Porque você vai começar a atrair coisas diferentes, uma relação diferente, né? Então, minha mãe só fala coisa negativa, me xinga e agora começou a fazer isso com os meus filhos. Então, Letícia, tem que ser visto esse padrão, tem que ser realinhado, organizado, como a gente colocou. Esse amor tá em desordem aí.